Olá, muito boa tarde. Dom José Ornelas foi eleito na última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal para um segundo mandato como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. É nessa circunstância que temos hoje a oportunidade de conversar com o Dom José Ornelas e numa iniciativa conjunta da Agência Lusa e da Agência Eclésia, comigo está o João Gomes, para entrevistarmos Dom José Ornelas. Cumprimento desde já, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco neste início do segundo mandato. São dois mandatos que ficam ligados, sem dúvida nenhuma, à iniciativa da Conferência Episcopal de investigar os casos de abuso sexual. Foi isso que aconteceu no primeiro mandato. Neste segundo, o que é que vai acontecer? Que atitude proativa a Conferência Episcopal vai ter para combater, para erradicar e prevenir os casos de abuso sexual no ambiente da Igreja? Boa tarde a todos os ouvintes e que nos seguem. É evidente que aquilo que nós estamos a fazer neste campo dos abusos sexuais é uma iniciativa que foi julgada absolutamente necessária na época em que vivemos e que permitir, com o objetivo de permitir conhecer a realidade em que vivemos e concretamente na Igreja neste campo. A nossa perspectiva era de conhecer para melhor intervir. E era necessário essa reconciliação com o passado, deixe-me chamar assim, para intervir agora? É importante para que não estejamos constantemente a levantar hipotéticos fantasmas ou preconceitos para conhecer a realidade. Pior, eu dizia desde o início, pior do que aquilo que possa vir a conhecer-se é não conhecer o que temos. E o trabalho que foi feito permitiu esse conhecimento? Eu acho que deu um passo muito significativo, porque foi feito por pessoas competentes, pessoas que tinham capacidade para o fazer, que planearam muito bem, seja a constituição da equipa, seja a metodologia seguida. Permitiu também organizar e articular todo esse esforço técnico com a realidade das dioceses, concretamente não só a busca de eventuais casos de abuso, mas também com o recurso aos arquivos diocesanos. O Sr. Dom José ficou surpreendido com os números apresentados em 13 de fevereiro? Olha, eu dizia desde o início, mas isso também foi sempre a minha atitude anímica. E eu não posso dizer se os tais 500 e tal casos que foram de pessoas que concretamente contataram a Comissão, se são muitos ou poucos. Eu só sei é que qualquer um é um drama, da minha experiência que já tinha de pessoas que foram abusadas, e que o que nos interessava era conhecer a realidade em si, sabendo que por detrás podem estar outros casos, mas o que era importante é conhecer-se e determinar o perfil destas coisas, conhecer a realidade de modo que possamos atuar melhor. Sim. Como é que lê as críticas que vieram ao público, principalmente de alguns setores tidos como mais conservadores dentro da Igreja e que tentaram, em diversas fases, descredibilizar o trabalho da própria Comissão Independente? Eu posso entender o desconforto de pessoas que dizem, bom, porque é que a Igreja é que tomou ela a iniciativa de destapar esta caixa de Pandorra? E a tal coisa sempre, mas eu contraponho sempre a ideia. A verdade é mais significativa, é mais importante, sobretudo quando queremos atuar sobre a realidade, para não trabalharmos sobre ideias fantásticas ou cómodas, mas trabalharmos sobre a realidade concreta. Mas era importante particularmente porque estamos a tratar de pessoas sobre as quais foram cometidas injustiças muito graves. E ir ao encontro destas pessoas poderia ser assim. Se por acaso começar a haver processos em tribunal para pedidos de indemnização, a Igreja Portuguesa ou as dioceses estão preparadas para o pagamento dessas indemnizações?
Esta é uma questão. E a outra, anunciou em Fátima que já há 30 vítimas a serem apoiadas pela Igreja, nomeadamente para a sua reabilitação, para o seu acompanhamento médico. Foi um processo em que foram as vítimas que se dirigiram à Igreja a pedir esse apoio ou foi a própria Igreja que o disponibilizou por modo próprio? Não, eu penso que isto tem a ver, eu não conheço caso a caso, porque isto era preciso ver caso a caso. O que interessa é o seguinte, que houve um contato com as vítimas, ou por parte da Igreja, se era já conhecido, ou porque alguém se dirigiu à Igreja e poderia não ter sido diretamente para pedir ajuda. Era para se fazer à medida que se foi conhecendo casos destes. E foi-se dizendo, isso é muito claro para todos, que nós queremos ser parte da reabilitação, libertação e feita por profissionais para ir ao encontro destas pessoas. Isto está muito claro. Portanto, o que nós dizemos é o seguinte, para clarificar a outra questão. É evidente que se alguém, a noção de indemnização, é por isso que nós temos evitado o termo, porque a indemnização é um termo jurídico, é um processo, chega-se à indemnização através de um processo jurídico. Se alguém puser um processo, vai-se seguir a lei. A lei diz que quem é responsável, pela segunda lei portuguesa, por um mal concebido, praticado, são as pessoas que o praticaram. Isso está claro. Agora, o que nós dizemos é que ninguém vai ficar sem ajuda para aquilo que é justo e para a sua vida, se mesmo que, ou porque não fez um processo, ou porque o abusador, por exemplo, não tem meios para isso. O que nós vamos fazer é realmente disponibilizar ajuda. E é por isso que não pomos em termos jurídicos. Se for em termos jurídicos, é evidente que vai haver um processo e é evidente que nós não estamos acima da lei. Qualquer instituição vai seguir o processo conforme o processo legal. Agora, eu não estou a ligar simplesmente isto a processos. Estou a dizer que as pessoas que foram abusadas em ambiente de igreja ou por pessoas de igreja vão ter a ajuda necessária da nossa parte e isso está esclarecido. Claro que as dioceses vão assumi-lo na medida em que são casos que estão ligados a elas. Sobre o Grupo Vita, o que é que a Conferência Episcopal pede a este grupo agora constituído? Ele estará na linha da frente para receber eventuais denúncias ou a mediar o trabalho que as comissões diocesanas estão a fazer? Um bocadinho tudo isso e mais. É dizer, o Grupo Vita vem de portanto, essas coisas agora já estão mais públicas, mas o fundamental da ideia, que é isso que nos interessa aqui, da parte da Conferência Episcopal, tem algo a ver, não é simplesmente, não é a continuação da Comissão Independente de Estudo, porque essa era uma Comissão de Estudo. E, portanto, era uma comissão totalmente independente, porque os critérios e a sua organização era para isso. Agora, esta faz parte do processo operativo que se segue às conclusões do estudo, do relatório feito, das recomendações e daquilo que nós próprios fomos vendo como o processo que está a fazer a Igreja. Entramos num processo operativo, portanto, e, por isso, este grupo que vai ser uma parte muito significativa nos próximos 2, 3 anos, vai ser uma parte muito significativa da intervenção, porque é preparar a Igreja para estar atenta, para acolher casos eventuais que vão acontecendo, para tratá-los convenientemente, para ir ao encontro destas pessoas e dos outros que vêm do passado, mas também e sobretudo para preparar tipos de prevenção, de formação de pessoas, sobretudo dos agentes que estão em contato com crianças.
Portanto, e isso feito por pessoas competentes. Por isso mesmo, não pode ficar fora da preocupação e do propósito da Igreja de tirar conclusões daquilo que se conheceu e de agir precaucionalmente e de agir durante e em face de qualquer caso que apareça. Este processo todo terá ferido muito a própria credibilidade da Igreja Católica em Portugal. Acha que vai demorar a recuperar essa credibilidade? Eu não sei. Também houve tanto fumo nos média e nem sempre de boa qualidade. Isto posso dizê-lo com toda a franqueza, reconhecendo que o fundamental que é o diálogo com a sociedade e que hoje, evidentemente, que os órgãos de comunicação social são fundamentais e agradeço todo o trabalho feito e muito trabalho, com muita competência e interesse e paixão. Agora, também houve muita desinformação no meio disto tudo. E agora, passar a ideia, que foi corrente em muitos, da ideia que por detrás da Igreja, que isto é um covil de abusadores. Não, os próprios números, por maiores que sejam, dão essas coisas. Quer dizer, existem na Igreja, existiram e existem casos que ainda estão a ser tratados e, portanto, esses casos existiram. E nós não fechamos os olhos, não olhamos para o outro lado. E temos de melhorar, chegamos à conclusão que nós temos de melhorar o nosso sistema. Mas não é que a Igreja tenha mais abusadores de outras situações. Agora, é duplamente grave, também para nós. A credibilidade é mais dentro de nós que é importante. E não me preocupa o escândalo. Preocupa-me que tenham existido esses casos. É isso que me preocupa. A credibilidade vem daí. Não é de se fazer conhecer, é de existirem. E, portanto, agora, ter a coragem de chamar as coisas pelo seu nome e de agir com elas não é falta de credibilidade. É quando eu posso dizer, errei. Isto não me tira a credibilidade. O pior seria eu cometer uma asneirada e continuar para me defender ou encobri-la ou simplesmente dissimulá-la. Quem quiser outro tipo de credibilidade, vá à vontade, comigo não pega. Quer dizer, nós temos... A credibilidade vem da busca da verdade e das coisas para se encontrar soluções. Agora, nós vamos procurar. Esta fase agora é precisamente a da intervenção. E é para isso que aí estamos. Depois, se há pessoas que têm... Olha, ainda ontem recebi e muitas pessoas que me dizem que agradecem. Há bocadinho falámos que há grupos na Igreja que acham que isto foi tudo muito mau, porque fui levantar problemas que eventualmente poderiam nem sequer ser conhecidos e que se podiam tratar discretamente. Não, casos destes precisam de ser tratados abertamente, porque são um problema social aqui em Portugal e no mundo e dentro da Igreja. E só chamando-a pelo nome, falando sobre isto e tomando atitudes corretas, é que nós podemos inverter esta situação. Isto, para mim, chama-se credibilidade. Se outros têm outra noção de credibilidade, eu não o sigo. Avançamos para um outro tema. Dom José foi eleito para um segundo mandato agora na presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. Parafraseando outros eleitos, podemos afirmar que é o presidente de todos os bispos de Portugal? Bem, eu não conheço outro. E é evidente que todos os que elegemos para este Estado fomos os que elegeram. Evidente que é natural, numa eleição, imagino se fosse por unanimidade que eu também tinha votado em mim, seria uma coisa pouco simpática. E é natural que outros pensam que seja outro, mas isso faz parte do jogo da própria busca de quem são as pessoas indicadas para determinado trabalho.
A mim põe-se a questão, também se pôs a questão de saber se candidaturas, não há candidaturas nenhuma já, há aquilo que são pessoas que são indicadas pelos outros bispos numa eleição normal e depois dizem que sim ou que não. E é claro, eu nesta situação poderia ter dito, e sobretudo não para ter uma vida mais cómoda, porque este foi um ano... não digo difícil, foi um ano desafiador e que exigiu tempo e muito contatos, etc. Mas isto acho que vale a pena. Quer dizer, a gente está aí, se há problemas, é preciso enfrentá-los. Mas e pronto. Chegou a colocar a hipótese de não estar disponível para um novo mandato? A mim próprio, sim. A mim próprio, sim, porque eu tenho uma diocese para cuidar. E essa diocese também se ressente se o bispo tem muito tempo fora, dadas outras questões, também, isso também não é, nem sempre é simpático. Mas isso também significa que, e é por isso que estamos a viver também uma igreja sinodal que vai dar trabalho a se movimentar nessa direção, mas é para aí que vamos levar. Para que também há certas coisas que faz o bispo que outros podem fazer, e eu próprio ainda tenho, porque já é diocese com isto tudo, e portanto mesmo a estruturação do meu próprio trabalho e dos colaboradores se ajustarem a mim e eu a eles, isto é uma aprendizagem que vamos fazendo mas isso merece a pena trabalhar para isso. No discurso de abertura da Assembleia Plenária, apelou à disponibilidade dos bispos, caso fossem eleitos para os diferentes cargos, e aconteceram essas eleições durante a Assembleia, mas falavam desta disponibilidade sobretudo por causa da nomeação de bispos para Portugal. Tem sido notícia a manifestação de indisponibilidade por parte de alguns que são indicados para bispos. É isso que está a causar a demora da nomeação? Eu tenho lido isso nos jornais e nem tenho elementos para dizer sim ou não. Porque isso, quando isso chega, que se uma pessoa é contatada por dizer, olha, o Papa nomeou-te bispo, isto já é no fim de um processo. Mas se ele recusar, quer dizer que o processo tem que recomeçar de novo. Tem de recomeçar de novo. Então pode ser isso que está a atrasar a nomeação em algumas dioceses? Mas não creio, porque daquilo que sei, algumas coisas demoram-me, têm demorado demasiado tempo para chegarem mesmo para serem enviados os processos para Roma. O que acho é o seguinte, acho que este processo que nós temos não está a funcionar. Nós temos 2 dioceses neste momento que já há um ano e tal estão sem bispo, uma já há quase 1 ano e meio. Isto não é aceitável, a meu ver. E significa, no processo de uma igreja sinodal, o processo de eleição dos bispos, que não é para pô-los fora, para pô-los na praça pública e fazer candidaturas ou coisas do género, não é nada disso, isso não pode ser. Mas, por outro lado, acho que nós precisamos de rever este processo para agilizá-lo e para torná-lo mais participativo para se encontrar caminhos. Enquanto Presidente da Conferência Episcopal e enquanto Bispo de Diocese de Leiria Fátima, acredito que um dossiê que tenha sobre a mesa seja o Santuário de Fátima. Que projeto tem para este santuário? Bom, essa é uma das coisas que eu acho que agora foi renomeado o reitor e é preciso, e portanto estou constantemente em diálogo com ele, mas há um ano que estou na Diocese, alguma coisa vou conhecendo, algumas dinâmicas vão sendo importantes, mas o santuário acho que tem uma dinâmica muito que está em constante transformação, para encontrar respostas novas, para tempos novos. Eu não me sinto ainda confortável para dizer, esta é a linha, mas há algumas coisas que me são importantes. E uma das coisas que acho que é importante para o santuário e também com aquilo que foi nos últimos anos a canonização dos 2 pastorinhos, Francisco e Jacinta, e o processo em curso da irmã Lúcia, tudo isto
leva a uma coisa que a mim me parece importante, que Fátima deve focalizar, mas focalizar não simplesmente de um ponto de vista de reflexão e espiritual, mas também muito de ação concreta, que é a atenção aos mais pequenos, concretamente às crianças. Quando a gente vê que no mundo morrem todos os dias, morrem muitas crianças em números horrorosos, de crianças que morrem de fome, de crianças que são abusadas a todos os níveis, de crianças que não têm escola, de crianças que não têm, o santuário tem, isto não lhe pode passar ao lado. Maria veio precisamente para estas crianças. Além disso, é encontrar um evangelho para os mais pequenos, para aqueles precisamente que estavam fora, os pastorinhos, não iam à escola. Interessante, Nossa Senhora manda-os ir à escola. Diz que têm de ir à escola. Eles vivem no meio do mundo que lhes mete medo, e a linguagem que eles utilizam é uma linguagem infantil, mas é a linguagem da guerra, da pandemia. 2 deles foram vítimas da pandemia, da gripe espanhola. Quer dizer, isto, tomar a sério esta mensagem de Fátima, significa dar ao Santuário de Fátima uma perspectiva nesta direção. Estamos começando a dar algum passo, mas isto tem de ser mais fundo. E Fátima tem de ser isto, porque senão Fátima corre o risco, para que não corra o risco, como santuário, de ser um nicho, onde se vai fazer devoções e depois se volta e tudo continua na mesma. Mas que seja algo que mexa com as pessoas, e isso é a função dos santuários, é precisamente essa. E dada a projeção internacional, digamos, a todo o mundo, que tem mundial, que tem o santuário, pode fazer uma diferença. A Jornada Mundial da Juventude está mesmo à porta, não é? O que é que espera desta iniciativa, deste acontecimento, e o que é que espera do acontecimento em si e depois o que é que espera que fique no pós-jornada para a Igreja em Portugal? Isso vem daquilo que está acontecendo agora. Portanto, houve um esforço muito grande de encontrar pessoas jovens e alguns não jovens, mas que eram importantes para tudo isto. O que se fez e que eu vejo, que vi aqui em Setúbal quando estava cá, quando isto começou, e depois é um esforço muito, muito grande que se está a fazer. E é este esforço que se está a fazer é tão importante como a própria realização, do ponto de vista daquilo que vai ficar, da última pergunta, que é para que é que isto fica, para que é que isto serve. E estas 3 perguntas têm de estar ligadas. O que se fez está a ser um esforço muito interessante dentro da Igreja e fora dela. Articulação com autoridades, com instituições, com processos em curso. Não só da logística, mas muito mais, de interesse, de motivação de pessoas. Portanto, isto é para mim o que é mais válido que está a acontecer, porque implica pessoas. Depois, basta que não fique toda a gente depois que entre na ressaca e que depois agora finalmente acabou. Mas o que é que isto criou? Criou, a meu ver, primeiro, um movimento que, se não parte de dentro, se não mudou, se não motivou pessoas a se levantarem-se, que é o tema destas jornadas, levantar-se, a sair do seu bloco de comodidades. O Papa fez um pequeno vídeo, disse: saiam do sofá, era a primeira mensagem. Sair do sofá das comodidades, do individualizar e criar cada um o seu caminho, a sua igreja e o seu grupo, e para estar em ligação com outros. Esta é a cultura que é preciso que passe para a Igreja, particularmente na nossa juventude, mas passe também para o mundo. E é isso que o Papa está a desejar. A vinda de pessoas aqui e a abertura internacional, e eu espero que isso também seja algo que fique. Mas, sobretudo, que fique a nível de cada diocese, isto eu acho que é o mais importante, que fique esta estrutura que fizemos. Quer dizer, onde às vezes nem sequer paróquias, nem sequer tinham um grupo de jovens, agora têm um grupo de jovens, um COP,
Comitê Organizativo Paroquial. E as vigararias têm o vicarial, o COV, etc. Portanto, se nós conseguirmos manter esta rede capilar de jovens e manter os jovens dentro do seu... Isto, para mim, é uma rede fundamental e luminosa. Sr. Dom José Ornelas, muito obrigado por esta entrevista à Agência Eclésia e à Agência Lusa. Obrigado também ao João Gomes por termos estado aqui a conversar com o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa sobre os desafios para este segundo mandato na Conferência Episcopal Portuguesa. Foram esses desafios que partilhamos consigo no programa 70x7 de hoje. Desejo-lhe a continuação de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.